Aí vem o parágrafo segundo. Ó. Vejam a didática. Tá? A didática do artigo da lei é a seguinte. Qual que é a regra geral da proibição? Ó, em regra, todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Igualdade formal. Igualdade formal é a regra. Mas, em determinadas circunstâncias, eu vou aplicar a igualdade material. Ah, quais são essas circunstâncias? As circunstâncias do parágrafo 2º do artigo 3º e as circunstâncias da Lei 8.248, que na prática dos concursos praticamente não cai. Então você tem que focar onde? Você tem que focar no parágrafo 3º. Aí vem a lei e fala, então, ó, parágrafo 3º, a gente tem que focar no parágrafo 2º, né, do artigo 3º. Aí vem o parágrafo 2º, ó. Em igualdade de condições. Igualdade de condições é isonomia formal, igualdade formal, tá? Como critério de desempate. Então, eu tive um empate. Será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Então, aqui eu começo, né, a abandonar, entre aspas, a igualdade formal e começo a aplicar a igualdade material. Ó. Preferência. Preferência para quem? Ora, preferência sucessivamente aos bens e serviços, tá? Cadê o inciso primeiro, professor? Não existe. Ele foi vetado ou revogado, não lembro. Eu coloquei aqui só o que está vigente, tá? Então, ó, aos bens e serviços produzidos no país. Então, empatou o fornecedor nacional com o fornecedor brasileiro, ok? Qual que vai ser a primeira regra de desempate? Ou melhor dizendo, tá? Olha aqui, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho dois fornecedores. Dá um exemplo aqui, ó. Eu tenho o fornecedor X, tá? Só que o fornecedor X tem a sua empresa nos Estados Unidos da América. Então, é uma empresa norte-americana sediada nos Estados Unidos. Então, tá lá gerando empregos nos Estados Unidos. Ah, mas eu tenho também, ó, o fornecedor Y, ok? Que o fornecedor Y, a empresa, a pessoa jurídica, ó, a empresa, ela é francesa. Então a empresa, ela tá lá, né? É uma empresa francesa. Deixa eu apagar aqui, ó. É uma empresa francesa, tá? Então a origem da empresa é uma empresa francesa. Só que a empresa francesa, ela está sediada, ela está situada no Brasil. Ela tem uma fábrica aqui no Brasil. Ok? Então ela está em território nacional. Então olha só, deu um empate entre a empresa norte-americana, que só tem lá as unidades nos Estados Unidos, e a empresa francesa, mas uma empresa francesa que possui fábrica no Brasil. Quem que vai ganhar na regra de desempate? Ora, o fornecedor que produz os seus produtos no Brasil. Ah, por que isso, professor? Ora, justamente por conta do fundamento livre iniciativa, valores sociais do trabalho e por conta do artigo 3º, inciso 2 da Constituição, garantir o desenvolvimento nacional. Onde que eu estou tendo a geração dos empregos no Brasil? Por parte da empresa francesa. Então, a razão aqui, ó, é o artigo 1º, inciso 1 da CF 88, e também o que? O artigo 3º, inciso 2 da CF 88. Por isso que eu tenho, né, essa primeira regra. Ah, mas agora imagine o seguinte, ó, eu tenho a empresa francesa, ok? Que empatou com uma empresa 100% brasileira. É uma empresa brasileira que produz e presta serviços no Brasil. Então, quando eu tiver, né, essa competição aqui, ó, entre a empresa francesa que tem fábrica no Brasil, mas um fornecedor, vamos colocar aqui, ó, um fornecedor totalmente brasileiro, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter como ganhador da licitação o fornecedor brasileiro. Entenderam? Então agora, ó, produzidos ou prestados por empresa brasileira. Então perceba que eu estou falando sucessivamente de regras de desempate. Então primeiro eu vou dar preferência assim, produzido no país. Então peraí, eu tenho um fornecedor internacional e um fornecedor brasileiro, seja uma empresa brasileira situada no Brasil
ou seja, até mesmo uma empresa estrangeira, mas situada no Brasil. Então, produzidos no país. Está gerando emprego onde? Na República Federativa do Brasil. Então, o critério de desempate é a favor de quem gera emprego na República Federativa do Brasil e não de quem gera emprego fora do Brasil, ok? 3, né? Depois vem produzidos ou prestados por empresas brasileiras. É a segunda situação. Eu tive um empate ou uma empresa estrangeira que produz no estrangeiro e uma empresa brasileira, ou então uma empresa estrangeira que produz no Brasil, mas com uma empresa brasileira, a favor dos produtos produzidos ou prestados por empresa brasileira. Aí vem 4, produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, ok? Eu posso aqui ter tanto uma empresa estrangeira como uma empresa brasileira. Então, olha só, se eu sou empresa brasileira, eu sou uma empresa brasileira localizada em território brasileiro. E ainda invisto em inovação, em tecnologia e pesquisa no Brasil. Eu passo dinheiro, por exemplo, para projetos de pesquisas de uma universidade federal. Então, eu estou tendo um outro diferencial competitivo. Se eu tenho essa empresa situada no Brasil, sendo uma empresa brasileira que investe, gente, em tecnologia, inovação e tecnologia, pesquisa, inovação e tecnologia, eu tenho 3 diferenciais competitivos. Primeiro, eu produzo no país. Segundo, eu sou uma empresa brasileira. Terceiro, eu invisto em ciência, pesquisa, inovação, tecnologia no Brasil. Eu não estou investindo esse dinheiro fora do Brasil. Eu estou investindo, por exemplo, em linhas de pesquisa em universidades brasileiras, ok? Então percebam que eu ganho um terceiro diferencial competitivo nessa situação, tá? Aí vem, 5, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então aqui, eu vou criar uma empresa agora, eu vou falar de uma empresa que vai ter diversos diferenciais competitivos. Olha só, eu sou uma empresa brasileira que produz no Brasil, que investe em ciência e tecnologia no Brasil e que ainda reverte vagas, né, respeitando a lei de acessibilidade, respeitando o estatuto das pessoas com deficiência, eu contrato pessoas com deficiência. Peraí, eu estou cheio de diferenciais competitivos enquanto empresa. Parem para pensar se isso é ou não é desenvolvimento sustentável. Você está tendo retorno econômico, preocupado com o crescimento econômico, mas também o quê? Com a questão social. No caso aqui, a questão da inclusão. E não só a questão da inclusão, você está preocupado em gerar empregos também no Brasil. Ok? Só faltou ter o diferencial competitivo aqui do ponto de vista ambiental para ficar o completo conceito de desenvolvimento sustentável. Então percebam que o ordenamento jurídico brasileiro ele está criando diferenciais competitivos para a empresa que é sustentável, para a empresa que conhece o conceito e se preocupa com desenvolvimento sustentável. Quanto mais sustentável a empresa é, mais diferenciais competitivos ela tem no âmbito das contratações, né, com a administração pública. Entenderam? Então, cuidado aí. O parágrafo 2º sempre foi e sempre vai ser uma questão importante também. Então, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. 2. Produzidos no Brasil. Pode ser por uma empresa estrangeira, mas produzido no Brasil? Pode. Está gerando emprego aqui. 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Melhor ainda. É uma empresa brasileira que gera emprego no Brasil, tá? E o lucro fica onde, em tese? No Brasil. Então, eu tenho ali produtos ou prestados por empresas brasileiras. Eu estou contribuindo ainda mais para o desenvolvimento nacional. 4. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no país.
Então, investimento aqui, ó, no Brasil. Mais sustentável ficou essa empresa, mais diferencial competitivo para ela em caso de empate. E quinto, eu tenho uma empresa, né, que também, ela pode reunir todas as situações anteriores, ou talvez não, pode ser a empresa estrangeira que esteja aqui, mas ela contrata pessoas com deficiência, ou então pessoas reabilitadas no âmbito da Previdência Social, enfim. Então percebo que são diferenciais competitivos no âmbito da legislação. Deu empate? Como é que eu vou resolver em termos de critério de desempate? Vamos pensar em desenvolvimento sustentável. E vamos valorizar o quê? A empresa brasileira, sobretudo. A empresa brasileira e, sobretudo, aquela empresa brasileira que investe em ciência e tecnologia no Brasil e aquela empresa brasileira de preferência que também o quê? Contrate pessoas com deficiência. Ah, mas peraí, professor, pode ser uma empresa estrangeira que invista em ciência e tecnologia no Brasil e que contrate pessoas com deficiência. Beleza. Mas se essa empresa estrangeira bater de frente com a empresa brasileira que faz tudo isso também, a empresa brasileira vai ganhar. A empresa brasileira vai ter o critério de desempate a seu favor. Entenderam? Então basta fazer a leitura com calma, né, do parágrafo 2º do artigo 3º e tendo em vista aquilo que vocês já estudaram também no âmbito do direito constitucional, né, não só no direito administrativo. Ok?